Bom dia. Hoje é 26 de maio de 2020. É terça-feira. Então vamos lá para nossa aula, né? Aí hoje o prof quer que vocês peguem aqui o livro de matemática, né? Não aquela material complementar, o livro mesmo, né? Aquele mais grosso, né? Aí, onde nós paramos no livro, né? Na página 19, né? O último exercício, então, foi aquele lá desse retângulo, né? Os polígonos possuem lados e vértices, ao lado são segmentos de retas, os vertices são pontos de... Aí ela ficou para você responder, né? Quantos lados tem o polígono acima? Né? Esse aqui ele é um retângulo, mas por ele ser uma figura plana, com linhas retas, ele é um polígono, né? E quantos vértices? A prof já explicou que vértices é aqueles 4 pontinhos, né? Às vezes o que tem mais lados tem mais vértices, aonde se encontram os lados, né? Onde um lado se encontra com o outro, os encontros dos lados, né? São as vértices. Então ali ficou aquela figura ali, ó, aquele retângulo tem 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices. Então vocês já responderam até ali, né? Então, agora vamos lá para a página 20. Tem mais umas tarefinhas lá de matemática, ainda sobre as figuras geométricas, né? Para vocês ficarem bem Então, para vocês ficarem bem craque mesmo, né? Nas figuras geométricas. Aí lá nós temos um exercício lá. Agora preencha o quadro a seguir de acordo com a quantidade de lados e vértices de cada polígono. Então nós temos lá os polígonos, né? Aquelas figuras geométricas lá. Lá nós temos um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Aí lá nós temos o exemplo, né? Um triângulo, números de lados, 3. Números de vértices, 3. O mesmo tanto de lado é o mesmo tanto de vértices, né? Aí nós temos lá o quadrado. Aí vocês vão responder lá, números de lado do quadrado e número de vértices do quadrado. Aí tem o pentágono. Vocês sabem por que é pentágono? Porque ele tem 5 lados. Olha lá, parece um formato de uma casa, né? Tem o telhado assim, né? Aí ele desce como se fosse o formato de uma casa, né? Então ele tem 5 lados. Então a professora praticamente respondeu, né? Número de lados e números de vértices. Se ele tem 5 lados, automaticamente ele tem, então, tá. Hexágono, porque ele tem 6 lados, né? Hexágono, é mais fácil de ver, hexágono, porque ele é composto com 6 lados. Aí as vértices se encontram, né? Então, número de lado e número de vértices, vocês vão responder lá, tá? Triângulos. Gabriela faz belíssimos vasos de cerâmicas. Ela gosta muito de dar acabamento aos vasos, aplicando a técnica do mosaico. Uma arte decorativa milenar que utiliza a colagem de pequenas peças de diversas cores para formar uma figura. Observe os detalhes do vaso que ela acaba de fazer. Olha aí, uma arte, né? Um mosaico
É uma arte e ela utilizou bastante figuras geométricas, né? Parece que tem um monte de figuras geométricas juntas. Isso aqui se formou um mosaico, uma arte que ela fez, né? A moça ali fez. Então ela usou diversas cores e formas de figuras. E é um vaso, né? Então ali é um lado do vaso. Aí lá na página 21 tem a pergunta 8 lá. Qual é o nome da figura geométrica que mais aparece no mosaico? Aí vocês olhando lá na figura, na figura do mosaico lá, do vaso que ela fez, aí vocês vão contar lá qual figura geométrica que mais aparece lá. Tem uma que parece bastante, né? E quantos lados e vértices há nessa figura geométrica? Então, ela é óbvio ali a figura que aparece ali, né? É várias, praticamente. Esse vaso aqui, ele é formado por essas figuras. Aí vocês vão dizer quanto lado ela tem e quantas vértices, tá? A prof já explicou o que é vértices, né? Os lados e as vértices ligam os lados. Triângulo. São polígonos que têm 3 lados. Eles podem ser lados de medidas iguais ou diferentes entre si. Veja os nomes que damos aos triângulos de acordo com as características dos seus lados. Triângulo equilátero, 3 lados com o mesmo comprimento. É o mais tradicional, né? Quando a gente fala de triângulo, é esse aqui que a gente vê, né? Que vem na memória, que a gente vê. Então, ele tem 3 lados com o mesmo comprimento. A base e os lados, se medido, dá o mesmo comprimento, né? Aí, este daqui é o triângulo isósceles. 2 lados com o mesmo comprimento. Aí, esse aqui ele já muda. A base dele é mais, né, mais fininha, um pouco menor, e os lados têm o mesmo comprimento. Então, só tem 2 lados com o mesmo comprimento. Vocês podem ver, ó, olhar na figura que a base dele é menorzinha, né? Não tem o mesmo comprimento que os lados. Aí lá nós temos o triângulo escálido. 3 lados com comprimentos diferentes. Esse daqui nenhum é o mesmo comprimento, né? Você vê que ele tá deitadinho, né? A base dele tá deitada assim, né? Para baixo. É como um triângulo deitado, mas nenhum tem o mesmo comprimento. São tudo comprimentos diferentes. Então, parece que ele até forma uma figura diferente, né? Mas ele é um triângulo que não tem os mesmos. E você pode ver que naquela figura lá, ó, do vasinho lá, tem todos este tipo, né? Tem esses tipos de triângulos lá no trabalho, no mosaico lá também, né? Quadriléteros. Silvia é costureira profissional que transforma tecidos em roupas e outras peças. Sempre ao final da sua produção sobram vários retalhos de tecidos. Observe as formas de alguns retalhos que sobraram do trabalho de Silvia. Então aqui, sempre que, não sei se a avó de vocês costura, né? Quem costura, ou a mãe, né? Alguém da família, sempre sobra os retalhos, né? E aqueles retalhos, às vezes, sobram assim, né? Parece mesmo umas figuras geométricas, né? Uns sobram um pedacinho, um quadradinho, outro já sobra tipo um triângulo, né? E assim, então, aqui é os retalhos que sobrou da costureira, né? Que aqui tem
Esse aqui é tipo um retângulo, quadrado, né? E tem esses outros aqui, né? Então, esses são retalhos. Todos os retalhos lembram polígonos. Todos os retalhos lembram o polígono, né? Que são planas e com linhas retas. Então, ali é a pergunta. Todos os retalhos lembram um polígono? A prof também já respondeu, né? Todos os polígonos que esses retalhos lembram têm a mesma quantidade de lados e vértices? Então, vocês vão contar, né? Então, vocês contar lá na figura os lados. E se os mesmos tantos de lado é o tanto de vértices, né? Então, geralmente, né? Automaticamente o lado já indica o número de vértices. Quantos lados e quantas vértices cada um tem? Aí vocês vão contar, né? Quantos lados cada um tem. Ali parece que são todos os mesmos, que é o mesmo tanto de lado, né? Todos têm o mesmo tanto de lado. Então, vocês vão responder lá quantos lados e quantas vértices. Mas eles são de formas diferentes, mas têm o mesmo tanto de lados. Essas formas geométricas são chamadas de quadriláteros, que são polígonos que têm 4 lados. Agora conheça o nome e as características de alguns quadriláteros. Praticamente, o que vem embaixo responde a pergunta que está em cima, né? Então, praticamente, com esse exemplo, nós respondemos a pergunta de cima. É só prestar atenção, né? Trapézio. Aqui nós temos um trapézio, né? Quadrilátero que tem um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos é chamado de... Nós acabamos de falar, né? Quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Aí aqui nós vamos falar do paralelogramo. Depois do trapézio veio o paralelogramo. Então vamos ver o que é o paralelogramo e já responder a pergunta que está perguntando aqui, ó. O quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos é chamado de... Então, já está praticamente respondido, né? Retângulo e quadrado. Observe os retalhos, tanto o retalho A quanto o B lembram paralelogramos. Quanto o retalho A, quanto o retalho B lembram paralelogramos. O paralelogramo A é chamado de retângulo e o paralelo o B, né, o paralelogramo B é chamado de quadrado. Essas duas figuras aqui embaixo, ó, a A e a B. A A é chamada de retângulo e a B é chamada de quadrado. Mas como elas têm 4 lados, né, ela é um quadrilátero. Agora responde as questões. Todos os lados do paralelogramo têm a mesma medida? Todos os lados do paralelogramo A têm a mesma medida? Então, vocês, se é um retângulo, né? Vocês acham que o retângulo ele tem a mesma medida? Né? Então, todos os lados do paralelogramo B têm a mesma medida? É um quadrado? Então, esse é bem fácil de responder, né? Só de você olhar na figura, você já diz, né? Se tem o mesmo tanto ou não.
Então, a matemática só é até aí, tá? Porque aqui já começa o perímetro e ali a professora precisa de... Então, tem os exercícios aí, então, que começa, né? Vocês terminaram lá para trás. Agora o exercício começa aí na página 20. E vai até a 23, tá? Tudo facinho. Rapidinho vocês vão responder isso daí, tá? É só pensar um pouquinho que consegue responder bem facinho, tá? Daqui a pouco a prof volta com um pouquinho de